Em um momento de desespero, uma mãe pede para que o milionário leve seu filho e o crie. O milionário ouviu e fez algo impensável. Antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal para continuar recebendo mais histórias como essa. O silêncio pesado do quarto luxuoso era quebrado apenas pelo tic-tac distante de um relógio antigo. Eduardo Santamaria, aos 42 anos, observava a mulher frágil deitada na cama hospitalar improvisada em sua mansão. Os cabelos grisalhos de Helena contrastavam com a palidez de sua pele, e seus olhos, outrora brilhantes como estrelas, agora carregavam o peso de uma exaustão que parecia eterna. "Leve meu filho, por favor." As palavras saíram como um sussurro, mas ecoaram no peito de Eduardo como um trovão. Eduardo conhecia Helena há apenas 3 meses. Ela trabalhará como enfermeira voluntária em um dos hospitais que ele financiava silenciosamente, uma das muitas ações filantrópicas que mantinha em segredo. Nunca esperara que aquela mulher humilde, mãe solteira de um garoto de 13 anos, se tornaria sua confidente nos momentos mais difíceis de sua carreira empresarial. O pedido dela o pegou desprevenido. Eduardo Santamaria, CEO de um império farmacêutico, homem acostumado a tomar decisões que movimentavam milhões, se viu paralisado diante de uma súplica tão simples e ao mesmo tempo tão complexa. Ele sempre controlara cada aspecto de sua vida com precisão cirúrgica, mantendo relacionamentos à distância segura, protegendo-se atrás de uma armadura de frieza profissional. "Helena, você precisa se concentrar em se recuperar", murmurou Eduardo, ajustando o cobertor sobre ela. Mas seus dedos tremeram levemente, um sinal de vulnerabilidade que jamais permitirá que outros percebessem. "Promete para mim", insistiu ela, segurando sua mão com uma força surpreendente para alguém tão debilitada. "Miguel, e ele não tem mais ninguém. E eu vejo em você algo que talvez nem você mesmo enxergue." Eduardo sentiu algo se movimentar dentro do peito, uma sensação incômoda que há anos tentava manter enterrada. Olhou pela janela panorâmica do quarto, observando as luzes da cidade que se espalhavam como constelações terrestres. Toda aquela riqueza, todo aquele poder, e ali estava ele, sendo desafiado por um pedido que não podia comprar, negociar ou controlar. "Eu não entendo de crianças", Helena admitiu, sua voz carregada de uma honestidade rara. "Ninguém entende, até que precisa aprender", respondeu ela, um sorriso fraco iluminando seu rosto. "Miguel é especial. Tem um dom para a música que nunca pude cultivar adequadamente. Mas principalmente, e ele tem um coração enorme, mesmo que agora esteja machucado e desconfiado." Naquele momento, Eduardo tomou uma decisão que mudaria sua vida para sempre, embora ainda não soubesse disso. Assentiu lentamente, selando uma promessa que o forçaria a confrontar todas as muralhas que construíra ao redor do coração. 3 dias depois, Eduardo se encontrava diante de Miguel Santos, um garoto magro de 13 anos cujos olhos castanhos brilhavam com uma mistura de desafio e medo. O menino estava sentado no sofá da casa simples onde viverá com a mãe, cercado por caixas que continham toda a sua vida. "Não vou com você", declarou Miguel, cruzando os braços. "Não te conheço e não preciso da sua pena." Eduardo estudou o garoto, vendo nele uma teimosia que o lembrava de si mesmo na juventude. A casa ao redor deles contava uma história de amor e simplicidade, fotos coladas na geladeira, instrumentos musicais improvisados feitos com latas e cordas, livros gastos empilhados em cada canto. "Sua mãe me pediu para cuidar de você", disse Eduardo, mantendo a voz calma. "E eu sempre cumpro minhas promessas." "Ela está mesmo doente?" A dureza na voz de Miguel vacilou por um instante. Eduardo assentiu gravemente. "Ela está num tratamento especial. Mas por agora, precisa se concentrar apenas em ficar bem. E pediu especificamente para eu garantir que você esteja seguro." Miguel se levantou bruscamente, caminhando até a janela.
Eduardo observou os ombros tensos do garoto, a forma como ele segurava as mãos para evitar que tremessem. Reconheceu naquele jovem a mesma máscara de proteção que ele próprio usará por tantos anos. "Por que você faria isso?", perguntou Miguel, sem se virar. "Rico como você deve ter coisa melhor para fazer." A pergunta atingiu Eduardo mais fundo do que esperava. Por que realmente estava fazendo aquilo? Era apenas para cumprir uma promessa a Helena, ou havia algo mais? "Talvez", disse Eduardo lentamente, "porque sua mãe viu em mim algo que eu mesmo ainda estou tentando entender." Naquele momento, Carmen, a assistente social responsável pelo caso, bateu na porta. Era uma mulher de meia-idade, de óculos grossos e expressão séria, que analisou Eduardo com um olhar investigativo que o fez se sentir como um adolescente sendo avaliado. "Senhor Santamaria", disse ela, consultando uma prancheta, "preciso esclarecer alguns pontos sobre esta tutela temporária. Será um processo acompanhado de perto, e qualquer irregularidade." "Entendo perfeitamente", interrompeu Eduardo. "Quero que Miguel se sinta seguro e que todos os procedimentos sejam seguidos corretamente." Miguel finalmente se virou, estudando Eduardo com um olhar penetrante. "E se eu não quiser ir?" Eduardo respirou fundo. "Então conversaremos até encontrarmos uma solução que funcione para você." A resposta pareceu surpreender o garoto, que esperava autoritarismo, não flexibilidade. A mansão de Eduardo no alto da Boa Vista parecia um museu para Miguel. Corredores extensos, lustres de cristal, móveis que pareciam obras de arte, tudo tão diferente da casa aconchegante onde crescerá. O garoto caminhava atrás de Eduardo como um visitante perdido, carregando apenas uma mochila com seus pertences mais preciosos. "Este será seu quarto", disse Eduardo, abrindo a porta de um cômodo maior que toda a antiga casa de Miguel. A cama king size, a TV de tela gigante, o closet espaçoso, tudo pensado para impressionar, mas Miguel apenas franziu a testa. "É muito, e muito", murmurou o garoto. Dona Francisca, a governanta da mansão há mais de 20 anos, observava a cena com curiosidade. Uma mulher negra de 60 anos, cabelos sempre presos num coque impecável, ela conhecia Eduardo desde que ele comprara aquela casa. Sabia de sua generosidade escondida, de suas noites insones trabalhando em projetos sociais que jamais ganhavam publicidade. "O senhor quer que eu prepare algo especial para o jantar?", perguntou Francisca, dirigindo um sorriso caloroso para Miguel. "Não precisa de nada especial", respondeu Miguel rapidamente. "Não quero dar trabalho." Eduardo percebeu a tensão na voz do garoto e se lembrou das palavras de Helena sobre o coração ferido do filho. Quanto tempo Miguel passará tentando não o dar trabalho ou para uma mãe que trabalhava em 3 empregos? "Miguel", disse Eduardo, ajoelhando-se para ficar na altura do garoto, "aqui você pode dar o trabalho que quiser. Esta é sua casa agora." Os olhos do menino se encheram de lágrimas que ele rapidamente enxugou com as costas da mão. "Só até minha mãe melhorar, né?" Eduardo assentiu, embora sentisse uma pontada estranha no peito ao pensar naquela situação como temporária. Durante o jantar, servido na sala de jantar formal com sua mesa para 12 pessoas, Miguel se sentiu ainda mais deslocado. Eduardo tentava iniciar conversas, mas o garoto respondia com monossílabos, claramente desconfortável com a formalidade de tudo. "Você gosta de música?", perguntou Eduardo, lembrando-se do comentário de Helena. Os olhos de Miguel brilharam pela primeira vez. "Gosto de tocar violão. Minha mãe me deu um de presente no meu aniversário de 10 anos. Ela economizou por meses para isso. Trouxe ele com você?" Miguel balançou a cabeça, o brilho desaparecendo. "Não cabeu na mochila." Eduardo fez uma anotação mental, mas não disse nada no momento.
Já estava planejando como recuperar o violão do garoto. Naquela noite, Eduardo não conseguiu dormir. Ficou no escritório, tentando se concentrar em relatórios financeiros, mas sua mente voltava constantemente para o garoto do quarto ao lado. Podia ouvir Miguel chorando baixinho, um som que atravessava as paredes grossas da mansão e se instalava diretamente em seu coração. Se está gostando da história, não se esqueça de se inscrever e curtir o vídeo para continuar recebendo histórias emocionantes como essa. A primeira semana foi um desastre emocional. Miguel se recusava a frequentar a escola particular que Eduardo sugerira, preferindo continuar na escola pública onde estudava. Eduardo, acostumado a resolver problemas com dinheiro e influência, se viu completamente perdido diante da teimosia do garoto. Ele precisa de estrutura, insistia Roberto Mendes, sócio e amigo de Eduardo há 15 anos. Sentados no escritório da empresa, Roberto analisava a situação com a frieza de um estrategista. Você está se complicando desnecessariamente. Existem internatos excelentes, instituições especializadas. Ele não é um problema a ser resolvido, Roberto, respondeu Eduardo, surpreso com a própria defensividade em sua voz. É uma criança que perdeu a estabilidade que conhecia. Roberto arqueou as sobrancelhas. Desde quando você virou especialista em psicologia infantil? Eduardo, isso está afetando sua imagem. Já ouvi comentários em 3 eventos diferentes esta semana. As pessoas estão especulando sobre seus motivos. A observação incomodou Eduardo mais do que gostaria de admitir. Sempre controlara cuidadosamente sua reputação pública, mantendo vida pessoal e profissional em compartimentos separados. Agora, pela primeira vez, as fronteiras estavam se confundindo. Enquanto isso, em casa, Miguel estabelecia sua própria rotina de resistência silenciosa. Acordava cedo, tomava café sozinho na cozinha com Dona Francisca, ia para a escola de transporte público, recusando-se terminantemente a usar o motorista particular, voltava no final da tarde e se trancava no quarto. Ele está com medo, observou Dona Francisca, enquanto preparava o jantar. Medo de se acostumar e depois perder tudo de novo. Eduardo parou de folhear os documentos que trouxera do escritório. Como assim? Já viu uma criança que passou fome, patrão? Mesmo quando a comida está garantida, ela guarda pedacinhos no bolso, só por garantia. Miguel está guardando o coração dele no bolso. A analogia tocou Eduardo profundamente. Ele mesmo fazia isso há anos, guardando sentimentos no bolso, protegendo-se de possíveis perdas. Naquela noite, Eduardo tomou uma decisão. Subiu até o quarto de Miguel e bateu levemente na porta. Posso entrar? Está na sua casa, respondeu o garoto, sem levantar os olhos do livro que estava lendo. Eduardo entrou e se sentou na poltrona ao lado da cama, um movimento que surpreendeu Miguel, acostumado com adultos que sempre pareciam ter pressa. Quer me contar sobre sua escola? Miguel o estudou por um longo momento. Por quê? Vai tentar me convencer a mudar mesmo assim? Não. Só quero entender seu mundo melhor. E ali, no quarto silencioso, Miguel começou a falar. Sobre seus amigos, sobre os professores que conhecia desde pequeno, sobre o projeto de música que a escola desenvolvia com instrumentos doados pela comunidade. Eduardo ouviu cada palavra, percebendo como o rosto do garoto se animava ao falar de coisas que realmente importavam para ele. Nunca ninguém me perguntou isso antes, admitiu Miguel no final. O quê? O que eu quero? Os adultos sempre decidem e depois explicam por que é melhor assim.
Eduardo sentiu um aperto no peito, reconhecendo naquela frase sua própria infância, passada entre babás e internatos, onde suas vontades raramente eram consultadas. A mudança começou de forma sutil. Eduardo passou a perguntar a opinião de Miguel sobre pequenas coisas, o que queria no café da manhã, que programa gostaria de assistir, se preferia pizza ou hambúrguer no jantar. Pequenas escolhas que devolviam ao garoto a sensação de ter algum controle sobre sua vida. Miguel, por sua vez, começou a observar Eduardo com curiosidade crescente. O homem que imaginara ser apenas um rico arrogante se revelava mais complexo. Trabalhava até tarde, mas sempre perguntava como havia sido o dia do garoto. Falava ao telefone em vários idiomas, mas sempre pedia desculpas quando precisava atender chamadas durante o jantar. O ponto de virada veio quando Eduardo apareceu em casa com um embrulho grande e misterioso. "O que é isso?", perguntou Miguel, olhando desconfiado para o pacote. "Algo que pertence a você", disse Eduardo, entregando o embrulho. Miguel abriu cuidadosamente, seus olhos se encheram de lágrimas ao ver seu violão, não apenas o violão, mas também um amplificador pequeno e um caderno de partituras. "Como você?" "Voltei na sua antiga casa e peguei algumas coisas que achei que poderiam ser importantes. Espero não ter me intrometido demais." Miguel abraçou o violão contra o peito, e Eduardo viu pela primeira vez um sorriso genuíno no rosto do garoto. "Posso tocar?" "Esta é sua casa, Miguel. Pode fazer o que quiser." Quando as primeiras notas preencheram a mansão, Eduardo percebeu como aquelas paredes nunca haviam ouvido música de verdade. O som do violão transformava o ambiente, tornando-o mais caloroso, mais vivo. Dona Francisca apareceu na porta da sala, sorrindo. "Que lindo, menino! Você toca muito bem." "Minha mãe disse que eu puxei o meu avô", disse Miguel, sem parar de tocar. "Ele tocava em bares quando era jovem." Eduardo se sentou no sofá, permitindo-se ser envolvido pela melodia. Havia algo hipnótico na forma como os dedos de Miguel se moviam pelas cordas, criando harmonias que pareciam contar histórias. "Você compõe?", perguntou Eduardo quando Miguel parou para afinar uma corda. "Às vezes. Mas é meio bobo. Gostaria de ouvir uma." Miguel hesitou, depois começou a tocar uma melodia suave e melancólica. Não havia letra, mas a música falava de saudade, de esperança, de sonhos que ainda estavam sendo construídos. Quando terminou, o silêncio que se seguiu era diferente do silêncio pesado que Eduardo conhecia. Era um silêncio cheio de possibilidades. "Miguel", disse Eduardo cuidadosamente, "você gostaria de ter aulas de música? Professores profissionais, talvez?" Os olhos do garoto brilharam, mas depois se tornaram cautelosos. "Deve ser muito caro. Deixe-me me preocupar com isso. A questão é, você gostaria?" Miguel assentiu vigorosamente, e Eduardo sentiu uma satisfação diferente de qualquer negócio bem-sucedido que já havia fechado. A primeira aparição pública de Eduardo com Miguel aconteceu por acaso. Estavam saindo de uma loja de instrumentos musicais no shopping quando foram abordados por Mariana Cardoso, jornalista social conhecida por suas colunas mordazes sobre a elite carioca. "Eduardo Santamaria. Que surpresa encontrá-lo aqui", disse ela, os olhos brilhando com curiosidade predatória. "E quem é este jovem talentoso?" Eduardo instintivamente colocou a mão no ombro de Miguel, um gesto protetor que não passou despercebido pela jornalista. "Miguel é um amigo da família", disse Eduardo cuidadosamente. "Que fofo! E que instrumentos estavam comprando?" "Para o uso próprio."
Mariana direcionou a pergunta para Miguel, que se encolheu visivelmente diante da atenção. Desculpe, Mariana, mas estamos com pressa, interrompeu Eduardo, guiando Miguel para longe da jornalista. Mas o estrago estava feito. 2 dias depois, a coluna social de Mariana trazia uma foto dele saindo da loja, com a legenda: "O solteiro mais cobiçado do Rio adota um novo hobby?" Eduardo Santamaria, conhecido por sua vida reservada, foi visto comprando instrumentos musicais com um jovem misterioso. Será que nosso magnata da medicina finalmente está pensando em formar uma família? A repercussão foi imediata. O telefone de Eduardo não parava de tocar, com ligações de sócios preocupados, jornalistas curiosos e conhecidos querendo entender a situação. "Isso está ficando fora de controle", disse Roberto durante uma reunião tensa no escritório. "Você precisa esclarecer publicamente qual é a natureza desta situação, ou as especulações vão prejudicar os negócios." "Que tipo de especulações?", perguntou Eduardo, embora soubesse exatamente do que Roberto estava falando. "Eduardo, você é um homem solteiro, rico, morando com uma criança sobre a qual ninguém sabe nada. As pessoas vão criar suas próprias teorias." A colocação deixou Eduardo furioso. "São teorias doentias baseadas em preconceito e malícia. Podem ser, mas afetam nossa credibilidade. Temos um conselho diretor, acionistas, parceiros internacionais." Eduardo se levantou bruscamente. "Miguel não é um projeto de marketing, Roberto. É uma criança que precisa de estabilidade, não de mais turbulência em sua vida. Então talvez seja a hora de considerar alternativas mais convencionais." A sugestão ecoou na mente de Eduardo durante todo o caminho de volta para casa. Seria mais fácil para todos se ele encontrasse uma família tradicional para Miguel, uma situação que não gerasse especulações ou complicasse seus negócios. Quando chegou em casa, encontrou Miguel tocando no jardim, com Dona Francisca ouvindo enquanto dobrava roupas. A cena era tão natural, tão cheia de vida, que Eduardo se perguntou como havia vivido tanto tempo naquele silêncio. "Como foi seu dia?", perguntou Miguel quando Eduardo se aproximou. A pergunta simples, feita com genuíno interesse, desarmou. Eduardo percebeu que ninguém mais em sua vida perguntava como havia sido seu dia e realmente queria saber a resposta. "Complicado", admitiu Eduardo, sentando-se na grama ao lado do garoto. "E o seu?" "Aprendi uma música nova. Quero ouvir." Enquanto Miguel tocava, Eduardo tomou uma decisão silenciosa. Não importava a pressão externa, não importavam as especulações ou os possíveis prejuízos aos negócios. Aquele garoto havia trazido algo para sua vida que ele nem sabia que estava faltando, e não ia desistir disso facilmente. A vida de Eduardo e Miguel havia encontrado um ritmo próprio quando o inesperado aconteceu. Era uma quinta-feira comum, Miguel estava na escola e Eduardo trabalhava em casa quando o telefone tocou. Do outro lado da linha, a voz trêmula de Helena mudou tudo. "Eduardo? Sou eu", e consegui usar o telefone do hospital por alguns minutos. O coração de Eduardo disparou. "Helena! Como você está? Como conseguiu ligar?" "Estou melhor, muito melhor. Os médicos disseram que o tratamento está funcionando além das expectativas." Sua voz carregava uma energia que Eduardo não ouvia há meses. "Posso receber visitas agora, e talvez em algumas semanas possa ter alta." Eduardo ficou em silêncio, processando a informação. Era a melhor notícia possível, mas por que sentia um aperto estranho no peito? "Isso é maravilhoso, Helena. Miguel ficará eufórico."
Como ele está? Sinto tanto a falta dele. Eduardo olhou ao redor da casa, vendo sinais da presença de Miguel por toda parte, partituras espalhadas no piano que comprará especialmente para o garoto, tênis deixados na entrada, uma xícara com restos de chocolate na mesa de centro. Ele está bem. Mais do que bem. E está florescendo. Eu sabia que você seria perfeito para ele, disse Helena, e Eduardo percebeu lágrimas na voz dela. Vocês podem me visitar no fim de semana? Quando Miguel voltou da escola e Eduardo deu a notícia, a reação do garoto foi explosiva. Ele gritou de alegria, pulou, chorou, riu, uma montanha-russa emocional que deixou Eduardo ao mesmo tempo feliz e perturbado. Ela está melhor de verdade? Não é só uma melhora temporária? Os médicos estão confiantes, Miguel. Sua mãe é uma guerreira. Naquela noite, Miguel não conseguiu dormir. Eduardo o encontrou na sala às 3 da manhã, tocando violão baixinho. Não consegue descansar? Estou nervoso, admitiu Miguel. E ao mesmo tempo ansioso para ver ela. E também. Também o quê? Miguel parou de tocar, olhando para Eduardo com uma expressão complexa demais para uma criança de 13 anos. Também meio triste. É errado eu estar triste? Eduardo se sentou ao lado dele no sofá. Por que você acha que está se sentindo triste? Por quê? E porque eu gosto de morar aqui. Gosto de você, da Dona Francisca, desta casa. E quando minha mãe melhorar, vou ter que voltar para nossa vida antiga, não vou. A pergunta atingiu Eduardo com uma força inesperada. Ele também havia se acostumado com a presença de Miguel, com os sons de vida que o garoto trouxera para sua existência antes silenciosa. Miguel, disse Eduardo cuidadosamente, o que você gostaria que acontecesse? Não sei. Quero que minha mãe fique bem, quero morar com ela. Mas também não quero perder você. Isso faz de mim uma pessoa ruim? Eduardo abraçou o garoto, sentindo como se estivesse abraçando a si mesmo aos 13 anos, quando desejava secretamente que alguém fizesse exatamente aquilo. Não, Miguel. Faz de você uma pessoa humana. No sábado, quando visitaram Helena no hospital, Eduardo viu imediatamente a diferença. Ela estava sentada, corada, com um brilho nos olhos que não existia antes. O reencontro entre mãe e filho foi emocionante, cheio de lágrimas e risos. Enquanto Miguel contava animadamente sobre suas aulas de música, seus novos amigos na escola, os concertos que havia assistido com Eduardo, Helena observava os dois com atenção especial. Eduardo, disse ela quando Miguel saiu para comprar refrigerante no corredor, obrigada. Não só por cuidar dele, mas por deixá-lo cuidar de você também. Como assim? Você está diferente. Mais leve. Miguel me contou que você começou a tocar piano de novo. Eduardo corou ligeiramente. Era verdade, havia desenterrado suas antigas partituras e voltado a tocar, inspirado pela paixão musical de Miguel. Ele tem um talento extraordinário, disse Eduardo. Conseguiu uma bolsa integral numa escola de música. Os professores dizem que nunca viram alguém com tanto dom natural. E você está orgulhoso dele? Não era uma pergunta, era uma constatação, e Eduardo percebeu a verdade nela. Muito orgulhoso. Helena sorriu. Quero conversar com você sobre algo importante, Eduardo. Sobre o futuro. A conversa com Helena mudou tudo. Ela não queria apenas que Eduardo continuasse sendo uma figura paterna para Miguel, ela queria que ele se tornasse oficialmente parte da família. Não estou pedindo para você me substituir, explicou Helena na visita seguinte. Estou pedindo para você aceitar que já é parte da vida do Miguel de uma forma que vai além da tutela temporária. Helena, eu não sei se estou preparado para... Eduardo, ela o interrompeu gentilmente, você já é o pai dele. Só não oficializou ainda. As palavras ecoaram na mente de Eduardo durante dias. Pai. Ele nunca havia se imaginado nesse papel, nunca, bem, todos sabemos que você assumiu a guarda de uma criança. Muito louvável,
claro. Embora levante certas questões. Que tipo de questões, Augusto? Um homem solteiro, sem experiência familiar, assumindo responsabilidades tão íntimas. Alguns se perguntam sobre as verdadeiras motivações. Eduardo sentiu o sangue ferver, mas antes que pudesse responder, uma voz conhecida se intrometeu. As verdadeiras motivações são amor e responsabilidade, disse Helena, aproximando-se dos dois homens. Ela estava elegante em um vestido preto simples, visivelmente mais saudável do que meses antes. Sou Helena Santos, mãe de Miguel. E posso assegurar que não existe homem mais íntegro e cuidadoso que Eduardo. Augusto ficou visivelmente desconfortável com a intervenção. Claro, Senhora Santos. Não quis insinuar. Insinuou exatamente o que queria insinuar, interrompeu Helena com firmeza. E agora vai me dar licença, porque quero assistir meu filho tocar. Quando Augusto se afastou, Eduardo olhou para Helena com gratitude. Obrigado por me defender. Obrigada por dar aos homens pequenos algo para invejar, respondeu ela com um sorriso. Naquele momento, a música de Miguel preencheu o salão. Ele havia composto uma peça que chamara de O Encontros, ou uma melodia que começava melancólica, evoluía para a esperança e terminava numa harmonia complexa que falava de família construída por escolha, não apenas por sangue. Eduardo observou as expressões no salão mudarem gradualmente. Conversas cessaram, garfos foram pousados, todos os olhos se voltaram para o jovem músico no palco. Quando Miguel terminou, o silêncio foi seguido por uma ovação entusiástica. Ele é extraordinário, murmurou uma senhora ao lado de Eduardo. Que sorte ter um filho tão talentoso. Eduardo não corrigiu o equívoco. Pela primeira vez, a palavra filho aplicada a Miguel não o assustou, ao contrário, trouxe uma sensação de completude que ele jamais experimentara. Mais tarde, no caminho para casa, Miguel estava eufórico. Você viu como as pessoas reagiram? Acho que realmente consegui transmitir o que estava sentindo. E o que você estava sentindo? Perguntou Eduardo, dirigindo pelas ruas iluminadas do Rio. Gratidão. Por você, por minha mãe, por ter descoberto que família pode ser mais do que imaginamos. Eduardo parou no sinal vermelho e olhou para Miguel, vendo nele não mais uma criança assustada, mas um jovem confiante que havia encontrado seu lugar no mundo. Miguel, disse ele cuidadosamente, sua mãe e eu conversamos sobre algo importante. Sobre o quê? Sobre tornar nossa família oficial. Ela gostaria que eu adotasse você formalmente. Mas só se você quiser. Miguel ficou em silêncio por um longo momento, e Eduardo sentiu o coração acelerar. Isso significa que você seria meu pai de verdade? Não só temporariamente? Significa que seríamos família para sempre, independente do que acontecer. E minha mãe? Continuaria sendo sua mãe. Teríamos uma família diferente do normal, mas nossa. Miguel sorriu, e Eduardo viu lágrimas de alegria nos olhos do garoto. Eu gostaria muito disso. O processo de adoção revelou-se mais complexo do que Eduardo imaginara, não por questões burocráticas, mas emocionais. Cada formulário preenchido, cada entrevista com assistentes sociais, cada avaliação psicológica os forçava a articular sentimentos que ainda estavam aprendendo a nomear. Por que o senhor deseja adotar Miguel? Perguntou a psicóloga durante uma das sessões obrigatórias. Eduardo respirou fundo. Meses antes, teria dado uma resposta calculada, focada em responsabilidade e circunstâncias. Agora, a resposta veio do coração. Porque ele me ensinou que amor não é algo que acontece por acidente. É uma escolha que fazemos todos os dias. E todos os dias eu escolho ser família dele. A psicóloga sorriu, fazendo anotações. E você, Miguel?
Como se sente sobre esta adoção? Sinto que finalmente encontrei meu lugar, respondeu o garoto, segurando a mão de Eduardo. Não é que eu não amasse minha mãe, amo muito. Mas agora sei que posso amar duas pessoas como pais, de formas diferentes. Durante esse período, a dinâmica em casa continuava evoluindo. Eduardo havia transformado um dos quartos em estúdio musical para Miguel, com equipamentos profissionais e isolamento acústico. O garoto passava horas ali, compondo e gravando, desenvolvendo um estilo único que misturava música clássica com ritmos populares brasileiros. Dona Francisca observava as mudanças com satisfação maternal. Nunca vi essa casa tão viva, comentou ela enquanto preparava o almoço. O Sr. Eduardo estava precisando de alguém para cuidar, mesmo que não soubesse disso. E Miguel? Perguntou Eduardo. Miguel precisava de alguém que acreditasse nele sem querer mudá-lo. Vocês se salvaram mutuamente. A observação de Francisca ecoou na mente de Eduardo durante uma reunião particularmente tensa no escritório. Roberto continuava pressionando sobre as implicações profissionais da nova vida familiar de Eduardo. Os acionistas estão preocupados com sua dedicação à empresa, disse Roberto, espalhando relatórios sobre a mesa. Suas horas de trabalho diminuíram, você recusa viagens longas, cancela reuniões por causa de apresentações escolares. E mesmo assim nossa produtividade aumentou 15% no último trimestre, respondeu Eduardo calmamente. Talvez porque agora eu trabalhe com propósito, não apenas por compulsão. Eduardo, você está romantizando a situação. Responsabilidades familiares podem comprometer sua capacidade de liderança. Eduardo se levantou, caminhando até a janela que dava vista para a Lagoa Rodrigo de Freitas. Podia ver famílias no parque, crianças empinando pipas, casais caminhando de mãos dadas. Roberto, disse ele, virando-se para o sócio, você tem filhos? Tenho, você sabe disso. E eles te fazem um empresário pior? Roberto hesitou. É diferente. Eu cresci com eles desde bebês, planejei minha carreira considerando a família. Eu estou fazendo exatamente isso. Planejando minha vida considerando a família que escolhi ter. A conversa foi interrompida pela secretária de Eduardo, anunciando que Miguel estava na recepção. Posso subir? Perguntou o garoto quando Eduardo desceu para buscá-lo. Trouxe uma coisa para você ouvir. No escritório, Miguel cumprimentou Roberto educadamente, depois conectou seu violão ao pequeno amplificador que carregava na mochila. Compus isso pensando em você, disse para Eduardo. Chama-se Coragem de Começar um ponto. A música que se seguiu era madura, complexa, cheia de nuances emocionais que falavam de transformação, de medos superados, de amor que cresce devagar mas se torna inabalável. Quando terminou, Roberto estava visivelmente emocionado. Isso foi extraordinário, murmurou o empresário. Miguel tem uma bolsa integral no Conservatório Nacional, disse Eduardo com orgulho. Os professores dizem que ele pode ter uma carreira internacional se quiser. Roberto olhou para Miguel com nova admiração. E você quer? Quero estudar música seriamente, respondeu Miguel. Mas também quero ajudar pessoas através da música, como Eduardo ajuda através da medicina. Talvez possamos trabalhar juntos no futuro. Depois que Miguel saiu, Roberto ficou em silêncio por um longo momento. Eduardo, disse finalmente, talvez eu tenha subestimado o impacto positivo que essa mudança trouxe para a sua vida. Eduardo sorriu. É uma lição que eu mesmo ainda estou aprendendo, Roberto. Às vezes as melhores decisões de negócio são aquelas que vêm do coração. A primeira grande prova da nova família chegou de forma inesperada. Helena,
que vinha se recuperando bem, sofreu uma recaída que a obrigou a voltar ao hospital para tratamentos mais intensivos. A notícia devastou Miguel. Ele se trancou no quarto, recusando-se a comer ou falar com qualquer pessoa. Eduardo podia ouvir o som abafado do violão através da porta, melodias tristes que pareciam expressar toda a angústia que o garoto não conseguia verbalizar. Ele está com medo de perder a mãe, disse Dona Francisca, preparando uma bandeja com o jantar que Miguel provavelmente não tocaria. E talvez com medo de que, se isso acontecer, você não queira mais ele. A observação atingiu Eduardo como um soco. Ele subiu imediatamente para o quarto de Miguel, entrando sem bater na porta. Miguel, precisamos conversar. O garoto estava sentado no chão, encostado na cama, abraçado ao violão como se fosse um escudo. Não quero conversar. Quero que tudo volte a ser como antes. Antes de quê? Antes de eu começar a acreditar que as coisas podiam dar certo. Antes de começar a me sentir seguro. Toda vez que me sinto seguro, algo ruim acontece. Eduardo se sentou no chão ao lado de Miguel, ignorando o terno caro que certamente ficaria amassado. Miguel, olha para mim. Relutantemente, o garoto levantou os olhos. Não importa o que aconteça com sua mãe, e vamos torcer para que seja só um contratempo, você sempre terá uma casa comigo. Sempre. Isso não é condicional ao estado de saúde dela, não depende de circunstâncias externas. É uma promessa que faço para você como seu pai. Pai. A palavra saiu como um sussurro, carregada de esperança e medo. Sim, Miguel. Sou seu pai agora. Não porque um papel diz isso, mas porque escolho ser todos os dias. Miguel finalmente desabou, chorando todas as lágrimas que havia guardado. Eduardo o abraçou, deixando que toda a tempestade emocional se desfizesse contra seu peito. Tenho medo, murmurou Miguel entre soluços. Eu também tenho medo, admitiu Eduardo. Tenho medo de não ser um bom pai, de não saber como te ajudar quando você está sofrendo, de não estar à altura do amor que sua mãe tem por você. Mas você está aqui. E sempre vou estar. O dia da audiência final de adoção chegou numa manhã ensolarada de dezembro. Eduardo havia passado a noite acordado, não por nervosismo legal, todos os documentos estavam em ordem, mas pela magnitude emocional do momento. No tribunal, Helena estava presente, radiante em sua recuperação quase completa. Miguel usava seu melhor terno, um presente de Eduardo para a ocasião, e carregava uma pasta com composições musicais que havia escrito durante os meses de processo. Senhor Santa Maria, disse a juíza, uma mulher de meia idade com olhos gentis mas perspicazes, esta é uma situação incomum. Adoções por pessoas solteiras são raras, e adoções onde a mãe biológica mantém total concordância e envolvimento são ainda mais raras. Pode me explicar como chegaram a esta configuração familiar? Eduardo respirou fundo. Todas as palavras que havia ensaiado fugiram de sua mente, deixando apenas a verdade crua. Meritíssima, há 8 meses eu era um homem que acreditava ter tudo sob controle. Vivia numa mansão silenciosa, trabalhava 16 horas por dia, mantinha relacionamentos à distância segura. Quando Helena me pediu para cuidar de Miguel, achei que seria uma responsabilidade temporária, algo que eu faria por compaixão e depois resolveria de forma prática. Eduardo pausou, olhando para Miguel, que o encorajou com um sorriso. Mas Miguel não precisava ser resolvido. Ele precisava ser amado, ouvido, valorizado pelo que é. E no processo de tentar fazer isso por ele, descobri que ele estava fazendo a mesma coisa por mim.
Ele me ensinou que família não é apenas sobre DNA ou documentos legais. É sobre escolher, todos os dias, estar presente na vida de alguém. A juíza fez algumas anotações, depois se dirigiu a Miguel. E você, jovem? Como se sente sobre esta adoção? Miguel se levantou, com uma postura confiante que contrastava com a timidez que Eduardo lembrava dos primeiros dias. Meritíssima, eu sempre soube que minha mãe me amava. Mas com Eduardo aprendi que existe espaço no coração para mais de um tipo de amor familiar. Ele não está substituindo minha mãe, está expandindo minha família. E eu gostaria de ter a segurança legal de que ele sempre será meu pai, não importa o que aconteça. A voz de Miguel tremeu ligeiramente no final, e Eduardo sentiu uma onda de proteção e orgulho. Helena foi chamada a depor e, com lágrimas nos olhos, explicou sua perspectiva. Vossa Excelência, quando pedi a Eduardo para cuidar do Miguel, não sabia que estava testemunhando o nascimento de uma paternidade. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Eduardo não apenas cuidou do meu filho, ele se apaixonou por ele, da forma que um pai deve se apaixonar. E Miguel floresceu sob esse amor. Eles se completam de uma forma que eu jamais poderia ter planejado, mas que reconheço como perfeita. A juíza deliberou por alguns minutos que pareceram eternos. Finalmente, ela sorriu. É raro ver uma família se formar de maneira tão orgânica e genuína. Baseada nas avaliações psicológicas, relatórios sociais e principalmente no que observo aqui hoje, defiro o pedido de adoção. Eduardo Santamaria, você é agora, legalmente, pai de Miguel Santos Santamaria. O martelo bateu na mesa, e Miguel se jogou nos braços de Eduardo. Helena se juntou ao abraço, criando um momento que Eduardo sabia que guardaria para sempre. Do lado de fora do tribunal, uma pequena multidão os aguardava. Dona Francisca estava lá, com lágrimas de alegria. Roberto havia vindo, trazendo uma placa de presente de Miguel Santos Santamaria, estúdio musical. Até alguns colegas de escola de Miguel apareceram, junto com seus professores de música. Como se sente, pai? Perguntou Miguel, sorrindo. Eduardo riu, uma gargalhada livre e genuína que ecoou pela praça em frente ao tribunal. Sinto que finalmente entendi o que é estar completo. 6 meses após a adoção oficial, Eduardo enfrentou a reunião mais importante de sua carreira empresarial. O conselho diretor havia convocado uma sessão extraordinária para discutir sua liderança, influenciados pelas constantes críticas de Roberto sobre suas prioridades divididas. Eduardo, disse o presidente do conselho, um homem de 70 anos que conhecia Eduardo desde seus primeiros dias na empresa, há preocupações sobre seu comprometimento total com a organização. Algumas decisões recentes sugerem que outros interesses estão influenciando seu julgamento empresarial. Eduardo havia se preparado para esse momento. Nos últimos meses, havia documentado meticulosamente todos os resultados da empresa, todas as melhorias implementadas, todos os projetos sociais que geraram não apenas impacto positivo, mas também retorno financeiro. Senhores, disse ele, levantando-se e projetando uma apresentação na tela, gostaria de mostrar alguns números. Os próximos 20 minutos foram uma masterclass em liderança transformadora. Eduardo demonstrou como a empresa havia crescido 23% em faturamento, 30% em satisfação de funcionários e 40% em impacto social desde que ele adotará Miguel. O programa de arte-terapia que implementamos, inspirado pela paixão musical do meu filho, não apenas melhorou significativamente a recuperação de pacientes em nossos hospitais, como também reduziu custos operacionais em 15%, explicou Eduardo.
A iniciativa de contratação de artistas em vulnerabilidade social criou um diferencial competitivo que nos trouxe 3 novos contratos internacionais. Roberto tentou interromper, mas Eduardo continuou. Mais importante que os números, porém, é a lição de liderança que aprendi. Um líder não é alguém que sacrifica tudo por uma meta empresarial. É alguém que integra propósito pessoal e profissional de forma que ambos se fortaleçam mutuamente. O presidente do conselho trocou olhares com os outros membros. Eduardo, estes resultados são impressionantes. Mas a questão não é apenas performance, é previsibilidade. Como garantir que essas mudanças pessoais não comprometam decisões futuras? Porque, disse Eduardo, essas mudanças pessoais me tornaram um líder melhor. Aprendi a ouvir, a colaborar, a ver soluções criativas que antes ignorava. Meu filho me ensinou que as melhores decisões vêm quando combinamos análise racional com intuição emocional. Naquele momento, a porta da sala de reuniões se abriu. Miguel entrou, pedindo desculpas pela interrupção. Pai, esqueci de te dar isto de manhã, disse ele, entregando uma pasta. É a apresentação que preparei sobre o projeto de música nos hospitais. Pensei que poderia ser útil na sua reunião. Eduardo abriu a pasta e encontrou um estudo detalhado, com gráficos, depoimentos de pacientes e uma proposta de expansão do programa para outras cidades. O trabalho era de qualidade profissional, feito por um garoto de 14 anos. Miguel fez isso sozinho? Perguntou um dos conselheiros, impressionado. Com orientação minha, mas a pesquisa e as conclusões são dele, respondeu Eduardo com orgulho. Depois que Miguel saiu, o silêncio na sala durou vários minutos. Eduardo, disse finalmente o presidente, parece que você não apenas manteve sua capacidade de liderança, você a expandiu. E aparentemente está formando a próxima geração de líderes também. Um ano depois da adoção oficial, Eduardo acordou com o som familiar de Miguel tocando piano na sala. Era domingo de manhã, e a casa estava cheia dos aromas do café da manhã que Dona Francisca preparava para a família estendida que se reunia todas as semanas. Helena, agora completamente recuperada e trabalhando como coordenadora do programa de arte-terapia da empresa de Eduardo, chegou com uma pilha de cartas. São convites, explicou ela, sentando-se à mesa. 3 conservatórios internacionais querem Miguel para programas de verão. E uma gravadora está interessada no álbum que ele está compondo. Eduardo observou Miguel reagir às notícias com entusiasmo, mas também com uma maturidade que o impressionava. São oportunidades incríveis, disse o garoto, mas quero conversar com vocês antes de decidir qualquer coisa. Somos uma família, as decisões importantes tomamos juntos. Essa simples declaração tocou Eduardo profundamente. Havia criado um jovem que entendia que sucesso individual é mais significativo quando compartilhado com pessoas que amamos. Mais tarde naquele dia, Eduardo e Miguel caminharam pelo jardim da mansão, um ritual que haviam desenvolvido para conversas importantes. Pai, disse Miguel, usando a palavra com a naturalidade que havia se desenvolvido ao longo dos meses, posso te fazer uma pergunta pessoal? Sempre. Você se arrepende de ter aceito o pedido da minha mãe? Eduardo parou de caminhar, olhando para o jovem que se tornará o centro de sua vida. Miguel, aquele foi o momento mais assustador e ao mesmo tempo mais acertado da minha vida. Eu vivia pensando que felicidade era ausência de problemas, controle total sobre as circunstâncias. Mas você me ensinou que felicidade é presença, estar presente na vida de pessoas que amamos, estar presente para nossos próprios sentimentos, estar presente para as oportunidades de crescer. E você está feliz?
Eduardo sorriu, uma expressão que se tornará muito mais frequente em seu rosto. Estou completo. Que é diferente de feliz, é mais profundo, mais duradouro. Naquela tarde, receberam uma visita inesperada. Mariana Cardoso, a jornalista que havia inicialmente especulado sobre a situação de Eduardo e Miguel, chegou com uma proposta diferente. Quero escrever uma matéria sobre vocês, disse ela, mas não do tipo que costumava fazer. Quero contar a história real, como uma família pode se formar de maneiras não convencionais e ainda assim ser profundamente genuína. Eduardo hesitou, sempre cauteloso com exposição pública. Mas Miguel o surpreendeu. Acho que devíamos aceitar, disse o garoto. Nossa história pode inspirar outras pessoas a não terem medo de formar famílias diferentes. A matéria, publicada meses depois, se tornou um marco no jornalismo social brasileiro. Não focava em sensacionalismo ou especulação, mas na genuína transformação que acontece quando pessoas se abrem para amar além das convenções sociais. No lançamento do primeiro álbum de Miguel, um projeto independente que combinava música clássica com ritmos populares brasileiros, Eduardo olhava da plateia, vendo seu filho no palco, confiante e talentoso, tocando para uma audiência cativa. Helena se sentou ao lado dele. Sabe o que mais me impressiona? Disse ela. O quê? Como vocês se complementam. Miguel trouxe música e espontaneidade para a sua vida, você trouxe estabilidade e confiança para a vida dele. Mas mais que isso, vocês se tornaram melhores versões de si mesmos. Eduardo assentiu, observando Miguel no palco. O garoto havia crescido vários centímetros no último ano, não apenas fisicamente, mas em confiança, maturidade e sonhos. Quando Miguel terminou de tocar, ele dedicou a última música ao homem que me ensinou que família é uma escolha que fazemos todos os dias. Naquele momento, Eduardo entendeu completamente o que Helena quisera dizer naquele primeiro dia. Às vezes as melhores coisas da vida vêm disfarçadas de pedidos impossíveis. Depois do concerto, enquanto caminhavam pela praia de Copacabana sob um céu estrelado, Miguel fez uma pergunta que surpreendeu Eduardo. Pai, você acha que existe um propósito para as coisas que acontecem na nossa vida? Eduardo pensou na pergunta, observando as ondas que quebravam na areia. Acho que não existe um propósito pré-definido, respondeu cuidadosamente, mas podemos dar propósito às coisas que nos acontecem. Sua mãe pediu para eu cuidar de você, e eu poderia ter feito isso de forma mecânica, apenas cumprindo uma obrigação. Mas escolhemos transformar aquela situação em algo mais significativo. E agora? Agora continuamos escolhendo, todos os dias, ser família. Continuamos crescendo juntos, enfrentando desafios juntos, celebrando vitórias juntos. Miguel sorriu, pegando a mão de Eduardo enquanto continuavam caminhando. Sabe qual é minha música favorita que compus? Perguntou o garoto. Qual? Aquela primeira, Encontros. Porque foi quando entendi que alguns encontros mudam nossa vida para sempre. Eduardo apertou a mão do filho, sentindo uma gratidão profunda por ter tido a coragem de aceitar aquele pedido impossível sussurrado numa tarde silenciosa. O pedido havia se revelado não impossível, mas transformador, não apenas para Miguel, mas para ele próprio. Enquanto caminhavam de volta para casa, Eduardo percebeu que sua vida agora tinha uma trilha sonora, as composições de Miguel que ecoavam pelos corredores da mansão, as gargalhadas que substituíram o silêncio, as conversas que preencheram os espaços vazios de sua existência. Ele havia começado aquela jornada acreditando que estava fazendo um favor para Helena. Descobriu que,
na verdade, estava recebendo o maior presente de sua vida, a oportunidade de ser pai, de amar incondicionalmente,